Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente em mais este programa. No programa de hoje, nós vamos até Niterói, do Rio de Janeiro, falar com o Rafael Siqueira, que vai conversar com a gente. Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Sensibilidade, Rafael. Muito boa noite, muito obrigado, meu querido Damião. Eu cumprimento a todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que nos verão, dando também o meu bom dia, o meu boa tarde, dependendo da hora que a pessoa vai nos assistir, dizendo da minha alegria de estar com vocês, de participar desse programa, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais que possam estar conosco, nos envolver e nos manter em vibrações de alegria, saúde e, sobretudo, muita paz. E, Rafael, vamos começar um pouquinho, para que você pudesse falar um pouco de você. Conta pra gente. Rafael Siqueira por Rafael Siqueira. Conta um pouco de você pra gente. Bom, eu sou Rafael Siqueira, eu trabalho no Banco do Brasil como advogado, já faz 25 anos, me formei agora no ano passado em psicologia e sou atuante no movimento espírita desde o ano de 1998. Tem um tempinho. Hoje frequento a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, que é a casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira, onde participo das mais variadas atividades, sejam elas atividades de estudo, atividades assistenciais, atividades de palestra. Admito que gosto muito de estudar o espiritismo, de divulgar o espiritismo. Faço muitas lives quando sou chamado para falar de Jesus, para falar de doutrina espírita. Tenho tido a oportunidade de viajar, conhecer pessoas, estar nos locais, fazendo uma coisa que a mim me alegra muito. Estar a serviço do Cristo, estar a serviço da Boa Nova e poder falar do Espiritismo, que é essa doutrina consoladora para os dias atuais. Se eu pudesse me apresentar, eu me apresentaria como um trabalhador de Jesus. Sou o esposo da Gabriele, o pai da Clara e do Chico, que é um pet que eu também considero meu filho. E quero dizer da alegria de estar com vocês nesta data. E você falou do trabalho que você faz aí na casa do Raul. Conta um pouco de Raul Teixeira para a gente. Como é que anda o Raul? Como é que está todo esse trabalho? Conta um pouco desse trabalho que vocês realizam aí ao lado do Raul Teixeira, Rafael. Olha, o Raul Teixeira é uma pessoa formidável. Hoje as gerações mais novas estão perdendo a memória dos grandes trabalhadores espíritas. Raul teve um acidente vascular cerebral no ano de 2011, mas desde esta data ele tem estado demonstrando a sua fidelidade a Jesus. Nada obstante tenha ficado com algumas consequências desse AVC, ele continua fazendo suas falas de uma forma mais cadenciada, de uma forma com menos intensidade com que falava antes, mas se apresenta nos lugares, cumprimenta as pessoas, vende os livros, né, cuja receita é toda revertida para a nossa obra social, o Remanso Fraterno. E Damião, ele é uma pessoa tão fantástica que ele, que sempre foi um médium de psicografia, aprendeu a escrever com a mão esquerda para poder psicografar. Quem é Raul Teixeira? Raul Teixeira é aqui de Niterói, da nossa cidade. Ele nasceu em 7 de outubro de 1949. Ele tem toda uma vida dedicada à educação. Formado em física, tem mestrado em educação, doutorado em educação, travou contato muito jovem com a doutrina espírita, tendo a ocasião de perceber-se médium, e depois da sua mediunidade, que ele começou a educar conforme os padrões espíritas, tornou-se também orador, conhecido no Brasil, conhecido no mundo, porque Raul Teixeira, onde chegava com seu verbo engalanado, sempre motivava as pessoas. Pela sua mediunidade foram escritos mais de 40 livros, dos mais variados espíritos, sendo os mais conhecidos aqueles do benfeitor Camilo, que é o seu guia espiritual. Ele fundou, em 4 de setembro de 1980, a Sociedade Espírita Fraternidade, que é a casa que nós participamos hoje.
E em 20 de março de 1988, surgiu uma atividade assistencial ligada à nossa casa espírita, chamada Remanso Fraterno. E Raul sempre nos contou que o benfeitor Camilo disse para ele: meu filho, a nós compete estudar o Espiritismo, pregar o Espiritismo, viver o Espiritismo. E o Espiritismo fala de caridade, fala de amor. Então, que nós abramos uma obra social para ficar vinculada à nossa casa espírita. Surge o Remanso Fraterno, que hoje acolhe cerca de 180 crianças que durante a semana recebem o trabalho de educação conforme os padrões do mundo e durante os sábados são evangelizadas, os pais recebem igualmente cestas básicas, é um verdadeiro oásis de amor. Então, falar de Raul Teixeira é falar de alguém que dedicou a sua vida e vem dedicando a sua vida ao Espiritismo. Falar do nosso querido Raul é falar de alguém que tem uma oratória cativante, porque desenvolve temas de uma forma que a gente consegue entender início, meio, fim, com fundamentos do Evangelho, com fundamentos dentro da doutrina espírita. Ele sempre teve um tema sempre muito forte nas suas pregações. Sempre que me chamarem para falar, duas coisas devem estar presentes: Jesus e Kardec. E ele me recomendou quando comecei a fazer palestras: meu filho, com Jesus e com Kardec, nós não nos perderemos. Falar de Raul Teixeira é quem dedicou sua vida à mediunidade, porque através do seu intermédio, mais de 40 livros, cuja receita foram revertidas para a obra do Remanso Fraterno. Falar de Raul Teixeira é falar de alguém que desde 2011 teve um acidente vascular cerebral e não parou, não reclamou, permanece atuando, viajando, estando ao contato das pessoas, para que, através da sua presença, ele demonstre fidelidade a Jesus e ajude igualmente a vender os livros. E ele, mesmo não conseguindo falar como fazia palestras, conferências, os seminários como antigamente, ele tem feito pequenas falas, já desenvolvendo 40, 45 minutos, de forma que eu posso dizer, Damião, que hoje Raul está bem e continua sendo um exemplo para todos nós. Ele costuma dizer, mais recentemente, que agora ele está matriculado na Faculdade da Paciência, porque todos nós precisamos ter paciência, fidelidade a Jesus e não desistir nunca. Desde que aconteceu o acidente vascular, eu tenho esse carinho gigante pelo Raul, que eu tive o prazer, né, de conhecê-lo aqui, né, nas realizações de suas palestras, fazendo entrevistas. Ele chegou a trabalhar, fazer programas aqui na Rádio Boa Nova. E é uma parte muito bacana, ainda hoje, né, todo 7 de outubro, no dia do aniversário dele, tem a grata satisfação de estar mandando mensagens, de estar próximo dele, e você tem essa grata satisfação de conviver com ele, né, de estar presente ao lado dele, né, Rafael Siqueira? Pois é. Eu cheguei na Sociedade Espírita Fraternidade no ano de 2003. Era um jovem cheio de problemas, como os jovens costumam ter. Mas os meus eram problemas, além de físicos, problemas obsessivos, uma mediunidade que precisava ser também educada. E Raul Teixeira foi um grande professor na minha vida. Eu poderia dizer que agiu à função de um pai, porque ao chegar, e eu diria assim, destrambelhado na casa espírita, ele foi me dando as coordenadas, foi me passando a necessidade de reforma íntima, de compromisso com o espiritismo, de estudo compenetrado das obras básicas e daquelas obras que são complementares, para que eu pudesse me soerguer, assumir um compromisso com Jesus. E Raul nunca esteve ausente da minha vida, porque sempre me ajudando, sempre me passando mensagens de alevantamento. Eu posso dizer que uma marca característica da personalidade do Raul, que assim como Jesus nos ensinou a dizer sim, sim, não, não, Raul tem aquela personalidade assertiva. Quando precisa chamar atenção, ele chama, mas ele chama para que a gente acerte, para que nós voltemos ao caminho de estar ali,
com fidelidade a Jesus, mas igualmente sabe reconhecer os nossos acertos, que os nossos passos estão sendo dados. Então a minha relação com Raul Teixeira é uma relação de muita gratidão, a relação de quem reconhece todo o denodo, o carinho que ele guiou as suas atividades por todos esses anos. E eu aproveito, sabe, Damião, para dizer para o movimento espírita que nós precisamos ter carinho com aqueles que vieram antes de nós. O que seria de nossas vidas se não fosse Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier e outros tantos que vieram antes de nós? Nós precisamos guardar essa memória para poder, em nome deles e também por tudo aquilo que eles nos ensinaram, seguir em frente fazendo a nossa parte. Eu me recordo da escada de Jacó no Antigo Testamento. Alguns já subiram um degrau a mais na escada. Nós que estamos talvez num degrau inferior, essa escada é sempre de mãos dadas, porque nós somos ajudados e nós podemos ajudar. Então o nosso trabalho hoje não é um trabalho de inovação, é um trabalho de continuidade. Continuidade daquilo que foi feito por Allan Kardec, continuidade daquilo que foi feito por Bezerra de Menezes, Caibar Schutel, entre tantos outros vanguardeiros que vieram antes de nós. O Espiritismo hoje é, sem sombra de dúvida, esse consolador prometido que o Cristo nos prometeu e que prossegue guiando as nossas caminhadas no mar trôpego dos dias atuais. Quando nós sabemos de tantas dificuldades, tantos problemas no mundo, como é bom saber que nós somos imortais. Como é bom saber que nós temos um compromisso com o amor, o compromisso de nós nos reconhecermos como irmãos. Como é bom saber que antes de nós vieram pessoas que trabalharam duro. Então, pensar que um dia eu cheguei na Sociedade Espírita Fraternidade, pude estar com o Raul, aprender com ele, pensar que um dia eu cheguei numa reunião mediúnica e pude me sentar para aprender sobre mediunidade ao lado dele, vendo o seu exemplo, como ele atuava, como ele agia, os passos que ele me dava para que eu pudesse me soerguer. Isso são marcas indeléveis que ficam para o meu crescimento, enquanto o homem Rafael e enquanto o espírito imortal que eu sou. Essa é a grata oportunidade que você tem, que a gente pode compartilhar, né? E tendo aqui, né, abrindo esse espaço e lembrar um pouco, né, desse trabalho lindo, maravilhoso que o Raul ainda prossegue fazendo, né? E o bacana, né, que agora a gente consegue perceber a presença dele em muitos e muitos eventos, não é isso, Rafael Siqueira? Raul tem viajado bastante. Na verdade, quando ele teve o AVC, ele ficou um tempo com muitas dificuldades, a fala ficou muito pesada, tinha dificuldades até mesmo de locomoção, mas com o tempo ele foi fazendo fonoaudiólogo, foi passando por tratamentos que o possibilitaram estar hoje presente em vários eventos. Então não tem um ano que ele não vá, por exemplo, à Conferência do Paraná, a conferência agora, a Semana Espírita de Vitória da Conquista, onde ele é muito querido, em eventos no interior de São Paulo, sempre muito próximo do interior de São Paulo, sempre muito próximo do povo do Sul, do Nordeste, do Norte. Lá está Raul, fazendo suas preces, cumprimentando as pessoas, estando ao contato daqueles que buscam no Espiritismo a grande oportunidade de ir ao encontro de Jesus. E você sabe, Damião, que mesmo nas suas dificuldades, ele vem psicografando algumas obras. Costuma dizer que o AVC pode ter trazido dificuldades para o corpo físico, mas a mediunidade continua estuante. E ele costuma até falar que ainda mais vigorosa, porque ele tem visto, ele tem registrado, ele tem ouvido. Então é bom que se diga que Raul continua um grande trabalhador. Nada obstante, a gente não registre mais aquelas falas que ele tinha antigamente, no pouco que ele fala hoje já traz grandes ensinamentos para cada um de nós. E eu quero registrar a obra mediúnica do Raul, porque hoje, com tanta literatura que a gente acha para comprar nas livrarias, como é bom a gente poder ter obras de referência, a começar pela codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese.
as obras clássicas de Gabriel Delanne, de Camille Flammarion, de Léon Denis, as obras psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, por Dona Ivone do Amaral Pereira, que Raul teve oportunidade de ser amigo dela, de fazer visitas a ela, e a obra do próprio Raul. Foram mais de 40 livros. Livros escritos todos com muito carinho, um recurso pedagógico muito grande, onde eu queria destacar algumas obras. Por exemplo, Raul tem uma trilogia chamada Desafios, todas elas escritas pelo benfeitor Camilo. Desafios da mediunidade. Como o médium se porta no processo de educação, no processo da atuação mediúnica, no processo de identificação dos espíritos, no seu compromisso com Jesus. Desafios da educação. Como um pai educa seu filho, como nós nos educamos para a vida em sociedade. Desafios da vida familiar. Como a família hoje é essa célula básica para nós enfrentarmos os grandes desafios do mundo, da sociedade plural que nós estamos matriculados. Então, esses 3 livros são livros que sempre me chamaram muito a atenção. O primeiro livro do Raul foi um livro chamado Correnteza de Luz, escrito no ano de 1991, que é uma obra fantástica do benfeitor Camilo, onde Raul conta um pouco da sua história, do início da sua mediunidade, nos traz preciosidades sobre aspectos da doutrina espírita. E existem outros, eu poderia aqui ficar falando das obras de Raul pelos mais variados espíritos, mas eu gostaria de citar mais uma, a Carta Magna da Paz, também psicografada por Camilo, que nos fala de Francisco de Assis. Raul e Divaldo sempre foram muito próximos a Francisco de Assis. E a Carta Magna da Paz, o benfeitor Camilo pega a oração de São Francisco, desde Senhor, fazei-me instrumento da tua paz, até o último verso, pois é morrendo que se vive para a vida eterna, e ele vai explicando cada uma daquelas proposições. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E ele explica da necessidade de nós amarmos, da necessidade de sermos instrumentos da paz, da necessidade de agirmos com misericórdia, agirmos com perdão. Então fica a dica. Se você quiser comprar uma obra que vá te ajudar, que vá servir num momento de dificuldade, compre as obras, adquire as obras da Editora Frater. É tão simples hoje achar a Editora Frater, basta colocar no Google que logo aparecem as obras do Raul. Com a certeza de que, além de adquirirem obras de qualidade, estarão ajudando a nossa obra assistencial aqui em Niterói, o Remanso Fraterno. Estamos conversando em Niterói, do Rio de Janeiro, com Rafael Siqueira, falando um pouco aqui de Raul Teixeira, muito bacana essa oportunidade, ele que frequenta o centro fundado e onde Raul trabalha até hoje, né? E aí, você também né, o Rafael, um palestrante espírita, como você também estava comentando, e podia contar um pouco para a gente, né? Sei que primeiro esse trabalho, esse excelente, né, ligado a Raul Teixeira, esse amigo querido de todos nós, né? Raul Teixeira, que é esse amigo querido de todos nós. E eu queria que você a gente pudesse conhecer também um pouco de você, Rafael Siqueira, como palestrante, falando aí da perda de pessoas amadas, pode ser? Com certeza. Eu quero te contar um detalhe, Damião, a você e aqueles que estão nos ouvindo, que eu comecei a fazer palestras espíritas por incentivo do nosso querido Raul. Eu me lembro de uma noite que nós saímos para jantar, em verdade para comer algo. E eu, falando da beleza das palestras dele, da forma como ele concatenava o discurso, agradecendo, porque a minha vida eu dedicava a Jesus e também pela forma que eu encontrei Jesus nas suas palavras. E ele me disse o seguinte: meu filho, faça você uma palestra. E eu quase que escondi debaixo da mesa. Pode não parecer, mas eu sou tímido. E eu respondi para ele assim: Raul, o dia que eu falar igual a você, eu começo a fazer uma palestra. E ele: mas então você não está querendo fazer uma palestra, você está querendo falar igual o Raul.
E falar igual o Raul pode dizer da sua vaidade, não do seu compromisso com Jesus. Não fale igual o Raul, fale igual o Rafael. Estude o Evangelho, estude a doutrina espírita e fale com carinho para as pessoas. Deixe que as palavras brotem do seu coração. As pessoas precisam de Jesus. Os tempos são muito difíceis. Estude o tema e fale com todo o amor que você puder, sempre com Jesus e com Kardec. E daí eu comecei. Comecei falando, eu me lembro que a primeira palestra que eu fiz foi num hospital psiquiátrico, na cidade de Campos dos Goitacazes, hospital psiquiátrico e abrigo João Viana. E a minha sensação foi a seguinte: bom, eu estou falando para quem não vai me entender. Em verdade era preconceito meu, porque as pessoas me entenderam, eu é que estava muito nervoso. E dali, quando eu falei 15 minutos, eu comecei a falar 20, comecei a falar 30, e vim a entender que a palestra espírita era uma oportunidade de estar a serviço de Jesus. E esse tema, perda de pessoas amadas, sempre foi um tema que mexeu muito comigo, porque quando eu ainda não era espírita, eu tive, vamos colocar entre aspas, uma perda muito substancial na minha vida. Era o meu avô, Sebastião Leite de Amorim. Eu tinha 17 anos, morava numa cidade interiorana aqui do estado do Rio de Janeiro, chamada Itaperuna. E meu avô faleceu. E aquilo foi um verdadeiro baque. E logo de cara eu digo para as pessoas: nós sofremos. E é normal sentir a dor da separação. É normal sentir saudade. Nós só não podemos sentir revolta, nos permitir revoltar contra Deus, porque nós sabemos da imortalidade. Mas que a gente fica triste, nós ficamos. E eu fiquei triste. E eu me lembro, Damião, que eu fui até o corpo do meu avô, que já estava enrijecendo, e eu sacudia: vovô, volta, vovô. Aqui no Rio a gente tem os times de futebol. Quem é que vai torcer para o Fluminense? Ele era fluminense. Volta, vovô. Eu não sabia se eu chorava, se eu me desesperava. E o fato é que eu não consegui nem no enterro, porque eu fiquei muito triste, muito abalado. O meu avô contava a minha mãe, aquela pessoa que ajudou a cuidar de mim, que me jogava para cima quando eu era criança. Os dias passaram. E eu comecei a registrar o meu avô dentro de casa. Imagine para um jovem católico ver o avô dentro de casa. E eu dizia: mamãe, estou vendo vovô. Não, meu filho, você não está vendo seu avô. Nós não vemos as pessoas que morrem. E eu ia para o padre da igreja: eu estou vendo meu avô desencarnado. Desencarnado eu estou falando hoje, tá, gente? Porque na época eu falava morto. Meu filho, a saudade faz a gente imaginar coisas. Você não está vendo seu avô. A saudade te faz imaginá-lo. Não, eu estou vendo. Olha, as únicas coisas que a gente registra são as manifestações do Espírito Santo ou manifestações diabólicas querendo nos enganar. E eu achava aquela frase do padre tão pesada, tão rígida. E o fato é que os dias foram passando e as conversas com meu avô já desencarnado foram se intensificando, porque ele me contava detalhes, ele me dava orientações e instruções que eu não sabia. Eu me lembro de um domingo, e domingo no interior, já faz algum tempo, Damião. Todo mundo come macarrão, frango e assiste Silvio Santos. E era mais ou menos meio-dia. Minha avó cortou o frango e ela: quem vai comer o sobre? Porque o sobre era o meu avô que costumava comer. E ele disse assim: diga para sua avó que o sobre é meu. E eu disse: vovô está aqui, está dizendo que o sobre é dele. Ela praticamente caiu da mesa, as pernas ficaram balançando e ela gritou comigo: pare de falar do seu avô, ele morreu. Mas o fato é que eu estava vendo. Pouco tempo depois eu fui levado ao psiquiatra. E eu contei tudo isso para o psiquiatra e veio aquele diagnóstico frio: esquizofrenia. Cheguei a tomar remédios, passei dias muito difíceis antes de chegar na casa espírita. E eu me recordo, ainda na cidade de Itaperuna, antes de vir para Niterói, onde passei a frequentar a Sociedade Espírita Fraternidade, eu fui recebido num atendimento espiritual. Era um médium muito bem conceituado, de longos trabalhos mediúnicos. E o espírito, Joseph Gleber, conhecido no movimento espírita, ele disse assim para mim: meu filho, que bom que você chegou no movimento espírita. Você realmente via o seu avô.
e ele está aqui hoje. Se você não começasse a registrá-lo, talvez você não viesse para a casa espírita nunca. Então, ele te ajudou a trazer para cá, para que você soubesse da imortalidade da alma, para que você conhecesse da sua mediunidade e para que doravante você falasse para as pessoas que ninguém perde ninguém, que as pessoas vivem, que nós apenas nos separamos momentaneamente. Eu não sabia se eu chorava, se eu ficava feliz. O fato é que, pela mediunidade daquele médium, meu avô me contou várias coisas que eram desconhecidas por aquele médium. E eu me tornei espírita. Espírita com gosto, espírita feliz. E quando comecei a fazer palestras espíritas, sempre falei muito de imortalidade. Porque nós sabemos que nos dias atuais, as pessoas guardam muita dor pela perda dos seus parentes, dos seus entes queridos, das pessoas que se foram. E eu costumo dizer para as pessoas, nós não perdemos ninguém. A gente perde um relógio, a gente perde um mouse, as pessoas se afastam temporariamente de nós. E às vezes alguém me diz assim, Rafael, mas você viu o seu avô. Nós não precisamos ver. Nós sabemos que eles vivem, eles permanecem junto de nós. E embora nós não podemos tocá-los, nós podemos senti-los através das nossas vibrações, das nossas preces, naqueles momentos em que temos determinados calafrios, naqueles momentos em que o coração está assim mais aquecido, em que a presença se torna forte através de uma lembrança. Estou com tanta saudade de mamãe, é como se ela estivesse presente. É porque está. Às vezes a pessoa sonha, nossa, mas eu tive um sonho tão bom. É porque a pessoa se encontrou conosco no período de desdobramento que nós chamamos sonho. Então por conta desse início da mediunidade, do registro do meu avô, eu comecei a falar muito. Nós não perdemos ninguém. Nós somos apenas separados momentaneamente para depois da grande passagem pelo rio da morte, nós nos reencontrarmos. Então a nossa fala é sempre uma fala de esperança, uma fala de que nós estaremos juntos novamente e que, em verdade, nós podemos permanecer confiantes, que nada obstante hoje eu já não consiga ver, eu não consiga tocar, eu sei que eles estão apenas numa outra faixa vibratória. Já dizia Eurípides Barçanufo, o grande espírita das Minas Gerais, que não pensemos nós que intangibilidade é sinal de ausência. Não. A gente não toca, mas eles estão próximos de nós. Assim como eu senti o meu avô, você que hoje me ouve, tenha certeza. Aquele seu parente, aquele seu vizinho, aquele seu companheiro que desencarnou da Covid, que deixou marcas de tristeza no seu coração, ele vive. E também nós um dia atravessaremos o grande rio da desencarnação. Uma imagem simbólica, passar de um lado para o outro lado, onde estaremos juntos novamente, porque essa é a grande bênção da doutrina espírita. Nos trazer o sentido da imortalidade, nos trazer o sentido de que a morte orgânica não desfaz os laços de família, da mesma forma que não desfaz os laços de afeto. E é importante, né, quando você conta essa história do seu avô, né, e o quanto aqueles que estão nos acompanhando também podem, eu queria trazer isso para você, se você pudesse falar um pouco, né, Rafael, do quanto é importante. O quanto é importante a prece e as orações daqueles que partiram. Porque essas preces chegam, e o quanto essas preces ajudam, né, Rafael? Nunca deixemos de orar. O espírito André Luiz costuma dizer na sua série no mundo espiritual, que não há uma única prece que não seja atendida. E nós sabemos que precisamos disciplinar nossa forma de pedir, porque nem sempre a gente pede o que é melhor para nós, mas Deus que sabe o que é melhor para nós,
nos atende conforme o nosso merecimento e as possibilidades para que nós possamos crescer. Quando pensamos nos nossos entes desencarnados, eles recebem as nossas vibrações de carinho através das nossas preces, através das nossas lembranças, através daquela vibração que nós endereçamos a eles. Porque tem muita gente que acha que prece precisa ser algo formal, algo que eu preciso ir até um cemitério ou acender uma vela. Se você quiser acender uma vela, acenda. Se você quiser ir ao cemitério no dia 2 de novembro, vá. Mas o que nos liga ao nosso desencarnado é a nossa mente, é o nosso espírito. E onde nós estamos, nós podemos lembrar deles, vibrar por eles. Então, que eu vibre pelo meu paizinho. Olha, que Jesus te abençoe. Que você receba a minha gratidão, que você saiba que os momentos que nós passamos juntos foram muito importantes. E eu quero que você não se prenda nas minhas lembranças, mas que você prossiga a sua vida. Porque os nossos entes desencarnados, eles têm a vida deles do lado de lá, assim como nós precisamos continuar a nossa vida do lado de cá. Então oremos sempre. Agradeçamos sempre a Deus por todas as bênçãos recebidas e sigamos na certeza de que eles estão vivos. Eu não sei se você se lembra, Damião, ou se os nossos ouvintes se lembram do filme Nosso Lar, que caiu no gosto do povo, que na verdade reverbera, reflete um livro, Nosso Lar, que é o primeiro do espírito André Luiz, pela mediunidade augusta de Francisco Cândido Xavier, que veio a lume em 1944, quando o espírito André Luiz vai na Câmara das Orações, das Preces, e ele pergunta: alguém orou por mim? Quando ele veio a se dar conta que uma paciente do seu consultório, que ele não gostava de atender, porque não tinha como pagar, mas acabava atendendo, estava sempre orando por ele. E como aquelas orações lhe faziam bem. Nós não sabemos o quanto as nossas orações fazem bem aos nossos desencarnados. Então oremos. Oremos por eles, vibremos por eles e aprendamos a lidar com o luto. Existe uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross. Ela depois radicou-se nos Estados Unidos e ela estuda a tanatologia, que é o estudo da morte, das experiências de morte. E ela diz que nós que deparamos com o fenômeno da desencarnação costumamos passar por 5 fases ante a desencarnação de um ser querido. A primeira fase é a fase da negação. Por exemplo, se alguém próximo a mim hoje desencarnasse, o que eu sentiria? Eu negaria. Não, não morreu. Não pode, não é possível. Eu estava com ele hoje. Nós conversamos sobre futebol, sobre isso, sobre aquilo, mas todos nós vamos desencarnar. E não há uma ordem pré-estabelecida, como se o mais velho fosse morrer primeiro, como se o doente fosse morrer primeiro. O fato é que eu estou agora conversando com vocês sem saber se daqui a meia hora eu posso desencarnar. Então nós precisamos estar preparados. Não quer dizer que eu esteja agourando ninguém. O que eu estou dizendo é que nós somos espíritos imortais, que nós precisamos entender o fenômeno da desencarnação e da imortalidade como natural. Então diz Elisabeth Kübler-Ross que a gente se acostuma a negar, porque nós ainda somos essencialmente materialistas. Num segundo momento, a gente passa por um período de raiva. E a gente, por que Deus, você fez isso comigo? Por que você levou o meu filho? Ora, ele não fez isso com você e nem levou o seu filho. Porque o nosso filho, antes de nosso filho, é filho de Deus. E ele não fez isso exclusivamente com o Rafael. Porque da mesma forma que morre o parente do Rafael, desencarna o parente do Damião, desencarna o parente de todos nós. Então aprendamos a lidar com essa raiva. Num terceiro momento, chega o período da barganha. A barganha é quando a gente vira para Deus e diz assim: por que você não levou a mim ao invés da minha esposa? Ora, porque Deus é que sabe o tempo. E é interessante porque a gente quer barganhar com Deus algo que muitas vezes nós combinamos no plano espiritual antes de reencarnarmos.
Porque, vejam, eu hoje estou casado com a Gabriele há mais de 20 anos. Eu não sei quem vai desencarnar primeiro. Eu tenho certeza que se ela desencarnar primeiro, eu vou sofrer muito. Vou aprender a sofrer, mas vou sofrer. Mas já se deram conta que a gente pode ter programado isso no plano espiritual? Você vai antes, volta antes. Ou você vai antes, volta depois. Então a gente precisa lidar com a realidade espiritual, porque nós somos espíritos imortais. E há aqui um outro detalhe envolvido. Quem parte do plano físico hoje deixa a dor, deixa a saudade, do lado de lá tem festa. Porque tem parentes do lado de lá, tem amigos do lado de lá. A nossa relação com a desencarnação, então, deve ser uma relação de entendimento e de entregar nas mãos de Deus o que é dos desígnios de Deus. Um quarto período é o período da tristeza, ou da depressão, como nos diz Elizabeth Kubler-Ross. Mas a gente precisa entender que a tristeza é normal. Nós somos seres movidos a sentimentos. Já viram aquele filme Divertidamente? Tem o 1 e tem o 2. Porque todos nós temos raiva, temos tristeza, temos alegria, e é perfeitamente natural ter a dor da desencarnação. A gente só não pode deixar essa dor se perpetuar por muito tempo. E há algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, não feche o quarto da pessoa que desencarnou. Abra o quarto. Dê serventia ao quarto. Não guarde as roupas daquele que desencarnou. Permaneça que essas roupas sejam úteis a outras pessoas. Às vezes, um terno que eu estou guardando pode ser o terno de uma pessoa carente, ir na sua igreja ou ir na casa espírita. Às vezes, um vestido pode vestir uma moradora de rua. E eu tenho certeza que o nosso desencarnado, quando nós damos utilidade aos seus bens, eles ficam felizes. Aprendamos a lidar com a continuidade da vida, vencendo esse período de tristeza. Até porque existe uma coisa que vincula muito a nós encarnados aos desencarnados. Porque se eu permaneço muito tempo triste, depressivo, o meu desencarnado do lado de lá, ele costuma se entristecer com a minha tristeza. Então, respeitemos o momento de nós passarmos pelo luto e sairmos dele, para que a gente dê o tempo daquele que partiu também continuar a sua vida lá. Porque imaginemos, o nosso parente desencarnado pode estar numa colônia, pode estar em alguma atividade, precisa continuar a vida, assim como nós precisamos continuar a nossa. Até chegar no quinto estágio definido por Elizabeth Kubler-Ross, que é o período da aceitação. Porque depois de passar pela raiva, pela tristeza, pela barganha e pela negação, a gente chega na aceitação, que é o período de, olha, aconteceu, fiquei triste, aceito e sigo em frente. Da mesma forma que é natural ter a dor da desencarnação, também é natural superar e seguir em frente. E vocês poderiam perguntar, mas há uma receita? Há algumas formas de nós aprendermos a superar. E eu aprendi uma que eu vou partilhar com vocês. Ao invés da gente eternizar o momento da dor, que a gente possa tornar perene os momentos positivos. Eu, no ramo da psicologia, converso e atendo muito com pessoas que passaram por um período de desencarnação de luto. E, invariavelmente, elas só trazem o momento do luto, da tristeza. Eu não vou vê-lo mais, eu não vou dormir com ele mais, eu não vou sentir mais a sua presença na mesa de jantar. A pessoa se fixa na ausência. Qual é a proposta? Vamos nos fixar na presença. Lembre-se do pai excelente que ele foi. Lembre-se do marido que esteve ao seu lado em todos os momentos. Eternize esses momentos. Eternize aquele que saiu para dançar com você, aquele amigo que esteve ao seu lado nos momentos difíceis. Ao invés de trazer à tona a ausência, traga à tona a presença. Essa é uma receita psicológica. E quando a gente une psicologia com o espiritismo, nós sabemos que a presença não é apenas da lembrança positiva,
mas é a presença do Espírito que não tem um corpo, mas permanece presente. E para que a gente entenda que todo esse processo está nas mãos de Deus, eu quero contar uma historieta da tradição oriental. Quando um homem, um guerreiro, um rei, foi chamado para servir numa guerra, e ele disse à sua esposa: eu estou indo, meu bem, a contragosto, porque ninguém gosta de ir para a guerra, mas eu estou deixando meus 2 tesouros. Você, que é minha amada, e o nosso filhinho pequeno. Quando eu voltar, se eu voltar, eu quero recuperar esses 2 tesouros. E ele se foi. E uma mulher, quando um homem vai para a guerra, sempre fica na expectativa: será que volta? Alguns anos depois ele voltou. E quando deparou-se com a esposa: que bom, eu voltei, e agora eu quero recuperar meus 2 tesouros. E a mulher: meu bem, de quem são os tesouros? Antes de ser seus. E ele respondeu: são de Deus. De quem é o nosso filho? Antes de ser nosso, é de Deus. Deus é que soube a hora de fazê-lo nascer, Deus é que sabe a hora de fazê-lo voltar. Pois muito bem, meu marido. Deus pediu o tesouro dele de volta, mas não é possível. Olha, você não falou que o tesouro era de Deus? Entreguemos a Deus o tesouro dele e prosseguimos nós ambos fazendo a nossa parte. Você que tem um parente desencarnado, alguém que você não consegue mais tocar, conversar, saiba que aprove a Deus chamá-lo de volta, mas com a certeza de que nós estamos juntos pelos laços do Espírito e que nós nos reencontraremos nos dias da imortalidade. Nossa, quantas histórias, quanto conteúdo do Rafael Siqueira nos apresentando aqui no programa Sensibilidade. A gente já está chegando no final do programa, Rafael. Ainda em espaço para sua mensagem final para aquele que nos acompanhou aqui no programa Sensibilidade. Rafael Siqueira. Eu gosto muito desses programas com o nome de sentimento, porque o mundo hoje precisa de sensibilidade. Sensibilidade é uma manifestação da caridade. Porque nós pensamos em caridade apenas como dar coisas. Quando vêm os bons espíritos e nos pedem dar de nós, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência, perdão. E quando o Damião e os parceiros escolhem esse nome sensibilidade, é uma manifestação da caridade. Nós precisamos de mais sensibilidade ao lidar com as pessoas, porque elas são diferentes de nós. Nós precisamos de sensibilidade para lidar com aqueles que nos ofenderam. Eles estão num momento diferente, eles pensam diferente e às vezes nos agrediram porque são frágeis. Sempre me vem à mente aquela frase de Jesus a Simão Pedro: a criatura no mundo é muito mais frágil do que perversa. E só enxergamos isso quando temos sensibilidade. A sensibilidade de um esposo ao conversar com uma esposa, sabendo que ela não está num dia legal, e dá o espaço para ela. A sensibilidade de um pai a lidar com um filho que fez uma travessura, que corrige, mas dá margem para que ele possa seguir em frente. Hoje o mundo precisa da sensibilidade dos contatos, da aproximação, a sensibilidade de quem, na nossa casa espírita, no nosso movimento espírita, entender que nós não somos rivais uns dos outros, nós somos companheiros de jornada e precisamos seguir juntos. Foi uma grande alegria estar com vocês, participar por esse programa pela primeira vez. Eu peço a Jesus abençoe a todos vocês, abençoe o Damião, abençoe a todos os trabalhos desenvolvidos e nós prossigamos com Jesus, com Kardec e, sobretudo, com muita sensibilidade. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Beijo grande e até uma próxima. Esse Rafael Siqueira
falando de Niterói com a gente aqui no programa Sensibilidade. Rafael, gratidão, gratidão, gratidão. Muito, muito obrigado. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.